Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Meu querido ouvinte, irmão em Cristo, aqui é o pastor José que vos fala nesta tarde de domingo. Chegou-me à mente, agora há pouco, o Espírito Santo ele me esclarecendo, uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante. E o título da leitura é assim, aí, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Litígio que quer dizer corrupção. Usa algum de vós tendo negócio contra outro e a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiver de negócio em juízo pertencente a esta vida, pode ir na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábio e nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas os irmãos vão a juízo com os irmãos, isso perante os infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós. Tende demanda um contra o outro, porque não sofrei ante a injustiça. Porque não sofrei ante o danos. Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano. Isso aos irmãos. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabe vós que eles não hão de herdar o reino de Deus, os injustos? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo dá a explicação aqui. Os cristãos em Coríntio estavam processando uns aos outros em tribunal pagão, o que seja no tribunal do mundo, com motivo subjacente de ganância, versículo 8. Paulo denuncia a vergonha de eles levarem os casos a tribunal pagão, ao invés de resolver as disputas por si próprio. Versículo 1 a 6, do capítulo 8, 6. Expõe insensibilidade e injustiça dele em alimento recentemente, versículo 7 a 11. Se os cristãos não determinam a seu futuro co-administradores da justiça no mundo, que está por vir, Mateus capítulo 19, versículo 28, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, agora eles devem estar hábitos a julgar o assunto mais insignificante,
Paulo emprega a ironia aos coríntios, tinha orgulho de sua sabedoria, mas ninguém dentre vós era sábio o suficiente para discernir suas disputas. As suas disputas. Eles estavam agindo inacadamente a procurar justiça das mãos dos injustos e confiar naquele que não tinha fé. Isso era uma vergonha para os coríntios. Era envergonhoso levar os crentes, os próprios irmãos, aos tribunais, através da ganância. É a palavra de Deus que nos ensina isso. A corrupção da igreja. Na carta aos Romanos, o tema de Paulo é a justiça de Deus. Em Coríntio, ele o empade para excluir a vida de justiça do crente. Como crente, devemos praticar a nossa vida aquilo que cremos. Ao coração, professar a vida cristã é coisa séria. Se rebaixamos o padrão que Cristo estabeleceu, falhamos em nosso testemunho perante o mundo. Você é uma carta aberta e lida por todos os homens. Que espécie de evangelho é o evangelho segundo você? Não permita que a sua vida se aproxime tanto das coisas duvidosas, que um dia você venha a escorregar. Se você cair, outros cairão com você. Vigie seu testemunho. A justiça provém de Deus, mas precisa ser demonstrada em nosso viver diário. A justiça de Cristo é para Cristo. O que faria Jesus? É a pergunta que devemos fazer em relação a tudo que é duvidoso. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. É a palavra de Deus combatendo contra nós, para a injustiça, para a corrupção. A justiça provém de Deus, mas precisa ser demonstrada em nosso viver diário. A justiça é de Cristo e para Cristo. O que faria Jesus? É a pergunta que devemos fazer em relação a tudo que é duvidoso. Cristo em vós é o segredo e o caminho da vida. Certos membros da igreja de Coríntio haviam se casado com a madrasta, o que era considerado imoral, mesmo entre os pagãos, quanto mais pelos cristãos. Paulo, ao o repreender por estar cheio de orgulho, apesar desse escândalo na igreja, ele insiste em que não tolere o mal em seu meio, uma vez que se chama cristão como um fermento levenda toda a massa, também um espírito mau. Contamina toda a igreja. Ele deve excluir do seu seio o culpado. Era demonstrar que não tolera o pecado. A disciplina na igreja deve ser feita com pensar e simpatia, e não com ira, orgulho ou vingança. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 2. Em seguida, Paulo faz uma explicação pessoal útil para a nossa vida. Por isso, celebremos a festa com os armos da sinceridade, da verdade. Muitas vezes é bastante difícil fazer um ato em exame, mas ele é muito importante. Nós examinar nós mesmos. Não sabeis é a expressão usada por Paulo. Sua fé baseia-se em fato. Ele queria saber das coisas. Sobre os não sabeis,
do capítulo 6, o que devemos saber? O que devemos saber? Primeiro, Paulo declara que, embora seja necessário aos crentes, às vezes, ir a juízo, os crentes não devem contender e depois levar a contenda ao tribunal mundano. Isso é dar expressão terrível aos de fora. Quando agimos assim, estamos dizendo, nós como crentes somos como os outros. Queremos as coisas ao nosso modo. Somos cobiçosos, tão ambiciosos dos nossos próprios direitos, como você. Paulo pergunta a você, usa fazer isso? A seguir, Paulo dá-nos uma descrição dos crentes de Coríntio, no capítulo 6, versículo 9, de 1 Coríntios a 10, como acostumava ser antes, mas no versículo 11, vemos que a graça de Deus fez na vida deles. Cristo pagou um grande preço para nos comprar, e o seu propósito é tornar-nos semelhante a Ele. Capítulo 6, versículo 19 a 20. Se o nosso corpo for remido pelo Senhor Jesus Cristo, já não pertence a nós, mas àquele que nos comprou com o seu precioso sangue, porque foste comprado por preço. Deus costuma ter um templo para o seu povo, agora ele tem um povo para o seu templo. Quando alguém entra num templo, assume uma atitude reverente, porque se competra de que entrou num santuário, mas ficará esquecido de que o verdadeiro santuário que Cristo habita é o seu corpo. Fomos ensinados, quando criança, a ser reverente na igreja, por ser a casa de Deus. Quão mais importante nós lembramos de que o nosso corpo é a habitação dele e que não devemos fazer nada que o entristeça, o Espírito Santo de Deus. Então, quando levamos nossos irmãos ao tribunal mundano, porque nós sabemos que os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros e nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões e nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então devemos ter consciência em resolver os problemas das identidades religiosas entre nós e não no mundo. Não devemos dar parte de ninguém, mas devemos considerar os nossos irmãos, tratar os nossos irmãos bem, ainda que eles nos sejam uma cruz, mas devemos carregar, devemos levar com paciência como Jesus levou a sua cruz. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, não seja um tropeço no meio do povo de Deus, mas se algo está lhe acontecendo, pergunta a Jesus, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo e que o Deus vivo habita em vós? Fomos chamados para isto. Fomos chamados para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. E nos cubra com o seu precioso sangue, para que nada de mal nos aconteça. E que a graça do Espírito Santo e a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder de Deus esteja com todos nós, para todos sempre. Amém.